Hoje o João Filipe Cruz para falar de desporto no Euro Milhões, onde está também sempre o Bruno Vieira Amaral. João, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Tema do dia, ou deste final de dia, tema das últimas horas, para ser mais exato. O João Félix está perto do Chelsea e por empréstimo do Atlético de Madrid, mas segundo percebi, este é um empréstimo também quase a preço de compra de um jogador, não é? É milionário, mas ponto prévio, é tema do final do dia porque parece que hoje um selecionador foi apresentado em Portugal. Já lá vamos. Está prometido. Vamos começar pelo João Félix. É como dizes, parece uma transferência, se bem que um bocadinho mais modesta do que a de João Félix para o Atlético de Madrid aqui há uns anos. Está tão perto o internacional português do Chelsea que até parece que já haverá acordo, pelo menos é o que avança o de Atlético, que até dá mais detalhes sobre este negócio. O Chelsea paga 11 milhões de euros por um empréstimo de 6 meses e paga também a totalidade dos salários do João Félix. De acordo ainda com o Atlético, Arsenal e Manchester United também estavam interessados ou mostraram interesse, mas ao que parece o internacional português preferiu o projeto da equipa de Graham Potter. Só recordar os números de Félix no Atlético esta época: 20 jogos, 5 golos e 3 assistências, e assim prepara-se para ser o quarto reforço do Chelsea depois do central Benoit Badiashile, o avançado David Datro Fofana e o jovem brasileiro Andrei Santos. De recordar também que o Chelsea está em 10º lugar da Premier League, o Arsenal, por exemplo, está em primeiro. Queria só deixar aqui um ponto prévio. E este fim de semana o Chelsea caiu com estrondo da taça inglesa, da FA Cup, da histórica FA Cup, depois de uma derrota pesada por 4-0 frente ao Manchester City. Posto isto, Bruno Vieira Amaral, o Chelsea... Pois, há aqui duas maneiras de olhar para isto. O Chelsea não está mal, está péssimo. Portanto, o João Félix tem aqui uma oportunidade de mostrar o que vale. Imagina que o Félix chega lá e o Chelsea começa a ganhar. Aqui haverá espaço. Pronto, então está feito, vai ser comprado. Também há o outro lado, que é vermos ao que parece, uma deixa-me equipa... só dizer que não há opção de compra, não há uma cláusula, ao que parece. Pois, mas eu acredito que um empréstimo destes, mesmo que não preveja uma opção de compra automática... É para testar. Claro, não é um test drive ao João Félix nas condições da Liga Inglesa. Depois há essa outra situação, que é um clube que está mal, uma equipa que não está a funcionar. Será que isso torna mais fácil a integração do jogador como João Félix, ou vai ter o mesmo tipo de dificuldades que teve no Atlético de Madrid? Uma parte da resposta depende de João Félix. Não pode entrar com a mesma atitude que revelou em muitos jogos do Atlético de Madrid. E este fim de semana também parece que passou um bocadinho ao lado do jogo. Mas a equipa também passou, a equipa também não fez uma grande exibição, e essa é outra questão que já discutimos várias vezes, que é a de saber se Diego Simeone está a tirar o máximo rendimento, não é só de João Félix, é de todos os jogadores que ele tem ao seu dispor, e que acho eu, olhando para o potencial que tem, deviam estar a jogar muito mais do que jogam. Mas esse é um problema do Atlético de Madrid. Depois o João Félix tem um problema que é o problema dele, é que ele não justificou, salvo esporádicas ocasiões, o que o Atlético de Madrid pagou por ele. Toda a gente, mesmo em Espanha, e mesmo quem acha que ele tem sido um flop, lhe reconhece qualidades futebolísticas. A verdade é esta: ele ao longo destes 4 anos não mostrou uma regularidade que era a regularidade exigível a um jogador que custou 126 milhões de euros. Ele aqui tem uma oportunidade, mas a pressão também é muita, as condições não são as mais favoráveis, e podemos dizer, bem, se calhar num City ou num Arsenal as coisas seriam diferentes, mas porque é que esses clubes, o Arsenal está bem, porque é que iam pagar 11 milhões de empréstimo por um jogador? Não há necessidade do Chelsea. Claro, é o clube que não está bem, é que precisa de jogadores que venham transformar. Isso, por outro lado, põe mais pressão sobre o João Félix. Como é que ele irá lidar com essa pressão? Com a pressão no Atlético não lidou bem. Pode ser que lhe calhe bem também voltar a usar uma camisola azul, que aconteceu no início da carreira, como sabemos. No futuro, queres falar hoje, João, do que pode mudar para a seleção portuguesa com a chegada hoje de Roberto Martínez? Porque no Euro Milhões estamos sempre mais à frente. A apresentação já foi no início da tarde. Sim. Está arrumado, vamos falar do futuro. E o novo selecionador, como dizia, foi apresentado hoje em Oeiras, na cidade do futebol. O espanhol deixou a seleção belga depois de não ter conseguido passar a fase de grupos do Mundial do Qatar. Isto parece mau, mas
mas foi no grupo F, com os terceiros, com o terceiro e quarto classificado, Marrocos e Croácia. Portanto, também há que dar algum mérito ao senhor. Ficou em terceiro no Mundial 2018 na Rússia, e antes disso, destaque para uma FA Cup conquistada com o Wigan em 2012-2013, numa final frente ao Manchester City, e da conquista da modesta terceira divisão inglesa com o Swansea em 2011. A questão é, como é que vai ser Roberto Martínez na seleção portuguesa? Há alguns desafios que são facilmente identificáveis. Um deles, ou dois deles, ele acaba por abordar na conferência de imprensa. Abre a porta a uma mudança de sistema tático, incluindo o possível uso de um sistema com 3 centrais, e ainda deixou uma garantia sobre o Cristiano Ronaldo ou não na seleção. A única garantia que ele deixa é que não há cá convocatórias por decreto, mas há muitos pontos de interrogação naquilo que será Roberto Martínez na seleção, por exemplo, a forma de jogar, a renovação QB, porque renovar já andava o Fernando Santos a fazer, aos poucos, também a comunicação, porque quer queiramos, quer não, já estávamos habituados ao Fernando Santos e só voltamos dia 11 de julho. Não sabemos como é que vai ser Roberto Martínez, e as provas que deu até agora não parecem suficientes. Eu creio que o trabalho que ele fez à frente da seleção da Bélgica é o melhor cartão. É meritório, sim. É o melhor cartão de visita, e eu acho que é isso que justifica, não foi aquilo que ele fez no Wigan, claro, apesar de claro. ter vencido uma FA Cup com o Wigan, que é um feito também de relevo. Mas aquilo que o traz para a seleção portuguesa é o trabalho que ele fez na seleção belga. E eu acho que não é uma má aposta. Bem, o tempo dirá depois dos resultados, mas nós temos de avaliar as coisas agora à partida e dizer se foi ou não uma boa escolha. Eu acho que foi uma boa escolha. Acho que, não estando disponível, como parece que não estava, José Mourinho, e creio que essa seria a primeira opção de Fernando Gomes, todos os outros treinadores, mesmo portugueses, eram discutíveis, e aí, caindo nesse buraco, eu creio que a alternativa mais feliz seria a contratação de um treinador estrangeiro. Um treinador estrangeiro que tivesse experiência de orientar seleções, isso é importante, Que é diferente. Que tivesse disponibilidade para pegar na seleção portuguesa neste momento. E se fizermos uma comparação, por exemplo, entre outros nomes de que se falou como possíveis substitutos, nomes estrangeiros, de Fernando Santos, Louis van Gaal ou Luís Henrique, a mim parece-me que Roberto Martínez é a melhor destas 3 opções. Não sei se foi o único que aceitou, se os outros estariam interessados. O Louis van Gaal disse na altura que estaria receptivo a propostas da seleção portuguesa. Agora, eu acho que esta é uma boa escolha, e esse trabalho que ele fez na Bélgica foi positivo. A Bélgica ficou em terceiro lugar no Mundial. Certo. Quantas vezes é que Portugal ficou? Em terceiro. Ficou uma, já vamos falar dessa ocasião. Mas isto demonstra que ele fez um bom trabalho. Não ganhou nenhum título, mas se nós fôssemos a exigir títulos ao nível de seleções para um treinador vir para Portugal, tivemos o Scolari, não é? Quando veio em 2002, mas neste momento era quem? O Didier Deschamps e o Mancini. Seriam aqueles que poderíamos ir buscar porque têm títulos, mas isso não garante nada, mais valia termos ficado com o Fernando Santos. Agora, olhando para o trabalho que ele fez, e que à exceção deste Mundial, em que acho que já houve outros problemas, e até um problema de falta de renovação da equipa, não sei se por falta de jogadores no futebol belga que até o De Bruyne não admitiu, não é? Não, exatamente, e nós vemos, eu estive a fazer essas contas, e creio que em relação ao Euro 2016 mantiveram-se 11 jogadores. Isso significa que não houve uma renovação, e viu-se também isso em campo. Fernando Santos, bem ou mal, foi fazendo essa renovação na seleção portuguesa. Roberto Martínez vai encontrar já um grupo muito, muito renovado. Não se lhe vai pedir uma renovação neste momento, mas esse foi um dos problemas que ele teve na seleção belga. Vamos à memória de hoje e continuamos nos selecionadores, porque Otto Glória nasceu há 106 anos. Se fosse vivo tinha 106 anos, e o Bruno já levantou o véu sobre o que íamos falar agora, e hoje até foi fácil relacionar o nosso bloco de viagem ao passado com um dos temas do dia, porque de facto Roberto Martínez é um dos únicos 3 selecionadores estrangeiros que assumiram a comando da seleção portuguesa. O primeiro foi Otto Glória, que atingiu o 3º lugar em 66 desse Mundial em Inglaterra, mas há muitas diferenças. Otto Glória, por exemplo, o homem que nos traz a esta memória do dia,
treinou os 3 grandes antes de assumir a seleção, foi 4 vezes campeão com o Benfica e 2 vezes campeão com o Sporting. E Luís Filipe Scolari, a nossa memória mais recente de treinadores estrangeiros, antes de nos convencer a meter bandeiras à janela a partir de 2004, foi campeão do mundo à frente da seleção brasileira naquele Mundial da Coreia do Sul e do Japão em 2002. Há de facto diferenças até no currículo dos treinadores estrangeiros que pegam na seleção portuguesa. Claro, mas eu acho que no caso do Otto Glória estamos a falar de tempos completamente diferentes. Na altura não tínhamos um jogador português a jogar no exterior, no estrangeiro, não havia. Portanto, jogavam todos os selecionáveis, jogavam em Portugal. Aí, agora quase que era português também. Claro, aí havia um conhecimento, era necessário um conhecimento do campeonato português, dos clubes portugueses, porque se não fosse assim não conhecias os jogadores portugueses. Roberto Martínez vai convocar quase todos os jogadores convocáveis jogam no estrangeiro e isso portanto, muda completamente a questão. Agora, Luís Filipe Scolari veio para Portugal porque era campeão do mundo e tinha sido campeão do mundo. A última competição internacional tinha sido essa e veio para, mais do que trazer inovações táticas, veio para animar a malta e conseguiu excelentes resultados. E esse é outro ponto. Quer Otto Glória, quer Luís Filipe Scolari tinham conseguido os melhores resultados de sempre da seleção portuguesa, até Fernando Santos conseguir o título europeu. Mesmo nos campeonatos do mundo, os resultados de Otto Glória e Luís Filipe Scolari continuam a ser os melhores. O que é que isso pode dizer sobre o futuro de Roberto Martínez? Que é a terceira de vez. Agora vamos passar das meias finais para a final e esperamos nós todos para o título mundial. Pelo menos a Federação e o Roberto Martínez assumem, meias finais é o mínimo. Sim, muitas vezes fala-se, e isto ele foi perfeitamente honesto, das diferenças que existem em relação aos campeonatos, né, de clubes e estas competições a eliminar. Um detalhe, às vezes um jogo mau e vai tudo por água abaixo. Anos de planificação perdem-se num único jogo, num penalti, numa expulsão. E isso nenhum treinador pode prometer títulos. Eu acho que isso é completamente desonesto até. Agora, a Federação Portuguesa, enquanto entidade que está a contratar, pode estabelecer objetivos mínimos. Eu acho que as meias finais, olhando para os jogadores que Roberto Martínez tem ao dispor, acho que são um objetivo realista. Agora, pode acontecer, imagina que Portugal passa a fase de grupos no Campeonato do Mundo, apanha uma Alemanha ou um Brasil. Vais dizer que tem que ganhar o Campeonato do Mundo? Pode acontecer num jogo que corre mal e a equipa é eliminada. Portugal foi eliminado com a Bélgica de Roberto Martínez no Europeu de 2021. A ver, vamos o que nos reserva o futuro no que toca à prestação de Roberto Martínez, novo selecionador português, também na análise no Euromilhões desta segunda-feira, com a edição do João Filipe Cruz. Até amanhã, João. Obrigado. Até amanhã, obrigado eu. Rádio Observador.